Campos Novos, meio oeste do estado. Pai e filhos são presos pelo assassinato de duas irmãs. Crime motivado por uma briga devido a um poste elétrico. São Francisco do Sul, norte catarinense. Em cerimônia, governador Jorginho Melo anuncia investimentos no porto, que completa 70 anos de história. A inflação na capital catarinense. Indicador da ESAG registra alta nos preços na passagem de maio para junho. Os perigos da automedicação. Mais de 20 mil mortes são registradas todos os anos no Brasil por conta da intoxicação por automedicação. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com a prisão de 10 pessoas na segunda fase da Operação Gênesis, que combate o tráfico interestadual de drogas. A ação ocorreu em 3 estados do país e os detalhes com o repórter Gabriel Felipe. A operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira para combater o tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva nos 3 estados da região sul. Aqui em Santa Catarina, os mandados foram cumpridos em São José, Balneário Camboriú, Joinville e Itajaí, onde uma pessoa foi presa com 5 quilos de maconha. Além disso, mais de 37 milhões de reais foram sequestrados dos envolvidos. As investigações revelaram que a Associação para o Tráfico investigada utilizava agências de turismo como fachada para realizar a lavagem do dinheiro obtido com o transporte interestadual de entorpecentes e a comercialização no litoral catarinense. Aqui no estado, a operação foi coordenada pela Polícia Civil através da DEIC. De Florianópolis, Gabriel Felipe, para o Band Cidade. Olha só, 2 irmãs foram executadas a tiros em Campos Novos, no meio oeste do estado. Um pai e os 2 filhos dele foram presos acusados pelo crime. Veja. Vera Beatriz Lopes, de 72 anos de idade, e Vilma Albertina Andrade Lopes, de 71 anos, foram executadas a tiros na tarde da última sexta-feira, no dia 27 de junho, em uma propriedade rural nas proximidades de uma subestação da Celesc e da Universidade Unoesc. 3 homens armados chegaram em um carro e atiraram contra as mulheres. Após as investigações, a polícia prendeu um homem de 73 anos de idade e 2 filhos dele, de 42 e 34 anos, de forma preventiva. De acordo com a Polícia Civil, o duplo assassinato ocorreu porque as irmãs contestaram a instalação de um poste no terreno delas, para que a rede elétrica tivesse extensão e alcançasse o terreno dos autores do crime, que estava alugado. Ainda de acordo com a polícia, os assassinos e as vítimas já tinham histórico de divergências relacionadas às terras. Policiais federais prenderam hoje um homem suspeito de armazenar e comercializar pornografia infantil na internet. A prisão ocorreu aqui na capital durante o cumprimento de um mandado de prisão e 2 de busca e apreensão. O preso usava métodos sofisticados para ocultar a identidade, como dados de terceiros, perfis de contas de e-mail falsas, além de identidades de laranjas. Além disso, ele lavava o dinheiro ganho com a venda do material. Foram apreendidos equipamentos de informática, celulares e mídias de armazenamento. Segundo a polícia, esse homem já é reincidente. Ele já respondeu a processo na justiça pelo mesmo tipo de crime. Já a Polícia Rodoviária Federal fez 2 apreensões de drogas que totalizaram mais de 300 quilos de maconha. 3 pessoas foram presas em flagrante. A primeira apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina na BR-480, em Chapecó, no oeste do estado. Os policiais rodoviários federais abordaram um carro com placas de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, com 3 ocupantes, um casal e uma bebê de 3 meses. Durante a abordagem, os agentes notaram que a criança estava fora da cadeirinha e que o estepe do carro estava solto no banco do passageiro. Logo depois, o motorista confessou que transportava 230 quilos de maconha escondidos no porta-malas. Ele disse que seria pago para levar a droga até Passo Fundo. O casal foi preso em flagrante e a bebê encaminhada ao Conselho Tutelar. Já na SC 157, em Coronel Freitas, também no oeste, a Polícia Rodoviária Federal abordou um carro com placas de Pato Branco, no Paraná, com 121 quilos de maconha escondidos em malas. O motorista, de 23 anos de idade, disse que pegou o carregamento em São Lourenço do Oeste para entregar em Chapecó. Ele também foi preso em flagrante e levado para a delegacia.
Agora veja essa situação revoltante. Um vídeo nas redes sociais mostra um cavalo sendo arrastado por um carro, isso em Balneário Barra do Sul, litoral norte do estado. O vídeo circula nas redes sociais. Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o animal é arrastado pelas ruas. O caso é tratado como maus tratos. De acordo com a investigação, o animal já estava sem vida quando foi arrastado. A Polícia Civil informou que o fato teria ocorrido no dia 16 de junho. Agora, os policiais trabalham para identificar o motorista deste carro. Um policial militar ficou ferido após a viatura da Tático, em que ele estava, capotar em Balneário Camboriú, também no litoral norte. O tombamento ocorreu durante uma ocorrência no bairro São Judas Tadeu. A viatura bateu em um carro e capotou na sequência. O policial militar teve ferimentos graves nas mãos e foi encaminhado ao Hospital Ruth Cardoso, onde recebeu atendimento. A via foi parcialmente interditada para o atendimento desta ocorrência. Na BR-280, em Corupá, no norte do estado, um homem morreu em um grave acidente. Roland Gessner, de 59 anos de idade, dirigia um carro que bateu de frente em outro veículo por volta das 9 horas da noite desta segunda-feira. Com o impacto, o homem ficou preso às ferragens e morreu ainda no local do acidente. O motorista do segundo carro envolvido, de 27 anos de idade, teve apenas ferimentos leves e foi levado para o pronto atendimento para avaliação médica. O assunto agora aqui no Band Cidade é a ampliação do sistema de reconhecimento facial promovida pelo governo do estado na Serra Catarinense. A tecnologia está em fase de testes lá na região. A ampliação foi anunciada para as cidades de Lages e São Joaquim. A tecnologia, que utiliza câmeras e sistema de reconhecimento facial, entra em nova fase de testes para ajudar as forças de segurança na identificação de pessoas com pendências na justiça. As câmeras que já foram usadas na Festa do Pinhão e no Carnaval de Florianópolis possuem inteligência artificial integrada ao sistema. A tecnologia capta o rosto das pessoas que têm mandados em aberto. As informações são cruzadas com o banco de dados da Segurança Pública e, em caso de compatibilidade, o sistema emite um alerta para a central, que aciona a viatura mais próxima para abordagem. A seguir no Band Cidade, o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, governador Jorginho Melo participa de evento que celebra os 70 anos do Porto de São Francisco do Sul, no norte catarinense. Os detalhes na sequência. Até já. Estamos de volta com o Band Cidade para falar de política, e política por aqui é assunto para Cláudio Prisco Paraíso. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai, Rodrigo? Tudo bem. Prisco, vamos falar então mais um pouquinho sobre a agenda do PL em Santa Catarina com o ex-presidente Bolsonaro no estado em breve aqui. É verdade, ele chega a Santa Catarina na sexta-feira, em Balneário Camboriú. E veja que tem uma agenda, Rodrigo, de empresário. Mas antes disso, vamos ao primeiro telão. Porque esse trio que vai se reunir em São José no sábado, Rota 22, e largada para o projeto de reeleição de Jorginho Melo, muito bem afinado com o casal Bolsonaro. Mas, como disse, na sexta, próximo telão, ele vai estar em Balneário Camboriú, onde o filho, Renan, vereador na cidade, vai concorrer a deputado federal. Mas o que vai fazer Bolsonaro em Balneário Camboriú? A agenda não é política, é empresarial, é comercial. Vai ser lançada uma cerveja e uma cachaça com o seu nome. Veja só, buscando aí um atalho na trajetória político-partidária eleitoral ameaçada pela Justiça Eleitoral. Próximo telão. Aqui nós temos, quando ele era presidente, a presença de vários deputados federais do PL, de Santa Catarina, no Palácio Planalto. Aliás, deputados e candidatos do PL à Câmara, muito incomodados com o lançamento da candidatura de Renan a federal. Sim, ele passa a ser o nome agasalhado pelo pai, e isso pode prejudicar muitos pretendentes à reeleição ou uma candidatura. Pode enfraquecer a chapa. É um alerta e uma advertência.
Próximo telão. Ainda as declarações de Bolsonaro, que tem muita gente com bronca do Carlos, está sendo muito criticado. Ninguém tem nada, absolutamente nada contra ele. Até porque ninguém sabe direito de quem se trata. É um vereador de 20 anos do Rio de Janeiro. A bronca não é com a figura dele, mas com a estratégia do pai de querer empurrar essa candidatura aqui em Santa Catarina. É sempre bom lembrar, o Senado é a casa legislativa que representa os estados. Como é que Carlos Bolsonaro vai representar Santa Catarina se não o conhece? Não conhece o estado? Próximo telão. Aqui é quando ele vinha com Eduardo Bolsonaro para ir à praia ou mesmo participar de competições em clube de tiro. Próximo telão. Vai uma pergunta para Carlos Bolsonaro. Joinville é a maior cidade catarinense? Vereador, Joinville fica onde? No sul, no vale ou no norte do estado? Vamos parar de brincadeira. Política é coisa séria. E Santa Catarina exige respeito. Próximo telão. Aqui nós temos Jorge Goetten, deputado federal, presidente do Republicanos, que nessa semana deu uma declaração, mas peraí, se Carlos Bolsonaro vier, acaba Carol Detone sobrando. Não, quem acaba sobrando, na verdade, é Esperidião Amin. E aí, a Federação União Progressista vai para João Rodrigues. Então, na verdade, Rodrigues, sabe o que está acontecendo? Jorginho Melo está usando aliados para mandar recado para Bolsonaro, que nem para ele próprio essa candidatura faria bem no seu projeto de recondução. Obrigado por isso, pelas informações. Forte abraço. Até amanhã com mais. Vamos falar agora do Porto de São Francisco do Sul, no norte do estado, que completou 70 anos de história. Para marcar a data, o governador Jorginho Melo anunciou novos investimentos e também melhorias na infraestrutura. Com o passar das décadas, o complexo portuário se modernizou até alcançar o padrão de excelência que hoje torna o Porto de São Francisco do Sul uma referência mundial na exportação e importação de grãos, fertilizantes e produtos siderúrgicos. O Porto de São Francisco do Sul é o maior em movimentação de cargas de Santa Catarina e está entre os 10 maiores do Brasil. Em 2024, movimentou 17 milhões de toneladas, sendo responsável por 42% de todo o aço importado pelo Brasil e 60% da soja catarinense exportada. Para celebrar os 70 anos, foi realizado um evento com a presença de autoridades e o anúncio de 41 milhões de reais em investimentos em obras de infraestrutura, além da autorização do governo do estado para o uso de dividendos para a obra da terceira faixa da BR-280 e o lançamento do edital para a recuperação do berço 201 e do sistema de despoeiramento do corredor de exportação. Nós melhoramos a estrutura do porto e quem chega aqui enxerga. É só abrir o olho que enxerga. Então nós vamos fazer, melhorar o acesso, vamos fazer todos esses investimentos aqui para que... Porque São Francisco merece, outra porque é um porto, é o maior porto nosso e ele está bem administrado. A cerimônia também marcou a inauguração do novo Parque Tecnológico do Porto, com investimentos de 10 milhões de reais e assinatura de um acordo entre os terminais portuários da região para melhorar a proteção ambiental da Baía da Babitonga em alinhamento com o IBAMA. A iniciativa prevê a cooperação mútua entre 17 programas, que inclui a proteção constante da fauna e flora e o monitoramento da qualidade da água, do ar e dos efluentes líquidos. O complexo portuário da Babitonga responde por quase 60% da movimentação portuária de Santa Catarina. Então é importante essa preocupação também com a sustentabilidade e com o meio ambiente. Faremos hoje o pontapé inicial de um acordo que vai cuidar da Baía da Babitonga de forma integrada. Nós faremos um monitoramento entre todos os terminais públicos e privados, sob coordenação do IBAMA. É a primeira vez que isso acontece numa área portuária e que representa, então, a importância que a gente dá também para a sustentabilidade e para o meio ambiente. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados vai ser presidido por um parlamentar catarinense.
O deputado federal Fábio Chioquete, do União Brasil, foi escolhido como o novo presidente do colegiado nesta terça-feira. O Conselho de Ética é composto por 21 membros titulares e 21 suplentes e julga as penalidades disciplinares aos deputados, que incluem suspensão e até perda do mandato. Chioquete fica no cargo por 2 anos. E nos últimos 2 anos, o Conselho de Ética recebeu 35 representações contra deputados federais. Economia no Band Cidade, a inflação medida pela ESAG-UDESC na capital catarinense teve alta no mês de junho. Vamos ver aqui os dados do índice do custo de vida no telão do Band Cidade, confira aqui comigo. Em junho, o custo ficou em alta de 0,42%. O resultado indicou uma alta leve, 0,04 ponto percentual frente a maio, e uma pequena queda de 0,03 ponto percentual frente ao indicador de junho do ano passado. No primeiro semestre do ano, a inflação na capital catarinense acumulou uma alta de 3,96%. E nos últimos 12 meses, até março, a alta de 6,98%, bastante acima do teto da meta de inflação, que é fixada pelo Banco Central, que é de 4,5%. E quando se olha para os setores pesquisados, a maior alta foi na área de habitação, 1,17%, puxada pela energia elétrica, que aumentou 4%, com a mudança de bandeira tarifária de amarela para vermelha. O Grupo Transportes subiu 0,80%, mesmo com a queda de 1,11% nos combustíveis. O Grupo Alimentação subiu 0,64%. Os alimentos comprados em feiras e supermercados para consumo em casa tiveram altas maiores, 1,05%. Enquanto a refeição fora de casa teve os preços praticamente estáveis. E esse padrão foi o mesmo observado no mês de maio. O grupo com a maior queda nos preços, segundo a ESAG, foi comunicação, uma queda de 1,27%. Vale lembrar que o custo de vida reflete a variação de preços que incide sobre orçamentos de famílias com renda de 1 a 40 mínimos e foi calculado com base na comparação de preços de 297 itens. E o método de cálculo é o mesmo usado pelo IBGE para calcular o IPCA, que é a inflação oficial do país. Olha, o mês de julho começou com temperaturas negativas na Serra Catarinense. Pelo menos 10 cidades registraram termômetros abaixo de 0. Basta olhar para essas imagens e o frio já vem, né? Ele veio com tudo novamente nesse mês de julho. Nessa madrugada, por volta das 4 da manhã, Urupema registrou menos 5,9 graus. E a tal sensação térmica, essa então, chegou a menos 24 graus e pegou os moradores da Serra de jeito. Em São Joaquim, mais frio também, menos 5,7 na madrugada, com pastos branquinhos, difícil até para os cavalos pastarem. E nada das temperaturas subirem. Já era de manhã e os termômetros ainda registravam temperatura negativa. Em Urubici, menos 5,4. Por lá, teve até registro de flocos de neve na pousada Gruta Bom Sucesso. As plantas congelaram. A geada ampla atingiu toda a região. E na Grande Florianópolis, o frio também marcou presença, mesmo sem as temperaturas negativas. Eu olhei a previsão do tempo, eu acho que hoje o dia todo vai ser frio. Os máximos acho que 13 graus, né? 12 graus, então eu que vim de fora, de Minas, aí tá aqui hoje é realmente muito frio. No próximo bloco, destaque para a saúde no Band Cidade. Nossos repórteres mostram os perigos da automedicação, prática que pode levar a uma série de complicações de saúde. Assunto para depois do intervalo, eu volto já já. Voltamos com o Band Cidade, já para conferir os destaques do portal TVBV Online aqui no telão. Revitalização do mercado público vai ser finalizada no segundo semestre, segundo a Prefeitura de Florianópolis. Tem outros destaques por aqui, ó. Homem que matou companheira grávida enquanto segurava bebê é condenado. Tem aqui da saúde, cerca de 11 milhões e 400 mil brasileiros já usaram cocaína ou crack, dado extremamente preocupante. Tem aqui, ó, prato autoral de Henrique Fogaça apavora cozinheiros no próximo Masterchef Brasil, sucesso das noites de terça na Band, vale a pena conferir. Olha aqui no WhatsApp, para de funcionar em 13 modelos de celular a partir dessa semana. Tem também aqui, ó, da área policial, BOP desativa laboratório de drogas na Grande Florianópolis e tem um vídeo que mostra um bandido que arromba lojas apenas para roubar cadeado, vejam só.
E aqui também uma informação de Praia Grande. Volta de voos de balão lá na cidade é cancelada devido ao mau tempo. Tudo isso e muito mais, além, é claro, dos nossos colunistas, o Cláudio Prisco Paraíso, o Léo Coelho, Paulo Chagas, Robson Requizigel. Tudo isso e muito mais você confere em TVBV Online. Como é que você acessa? É só escanear o QR Code que está na sua tela, ir até o portal e ficar muito bem informado. Saúde no Band Cidade. A Prefeitura de Itajaí confirmou a 4ª morte por dengue na cidade em 2025. A vítima foi uma mulher de 60 anos de idade, moradora do bairro São Vicente, que tinha comorbidades. A morte ocorreu no dia 20 do mês de maio. Com isso, a cidade registra 4 mortes por dengue em 2025. Já em todo o estado, de acordo com o painel de arboviroses do Ministério da Saúde, são 15 mortes provocadas pela doença e 27.109 casos prováveis de dengue. E ainda na saúde, a gente fala agora de um hábito muito comum dos brasileiros e ao mesmo tempo muito perigoso, que é a automedicação. 8 em cada 10 pessoas tomam remédios por conta própria. A prática pode esconder sintomas, agravar doenças, causar reações adversas e até levar à morte. Acompanhe agora na reportagem da Thaisa Kiziel. A automedicação é um hábito comum no Brasil e extremamente perigoso. Este comportamento pode causar intoxicações, reações alérgicas, internações e até resistência a antibióticos. Eu costumo me automedicar, ainda mais nesse tempo de frio, né? Porque aparecer uma gripe, eu vou na farmácia direto e compro, sei lá, um Tylenol Sinus, coisas do tipo. Acaba tomando ali um ibuprofeno ou paracetamol, alguma coisa assim. Dados da Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas apontam que cerca de 20 mil pessoas morrem todos os anos no país por conta da automedicação. Aqui em Santa Catarina, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica registrou quase 29 mil atendimentos no ano passado, um aumento de 11% em relação a 2023. E quase 30% dos casos estão relacionados ao uso de medicamentos por conta própria. O motivo para a gente ter um cuidado grande com a automedicação é porque a gente tem que tomar, mesmo medicamentos seguros, eles são seguros dentro de uma dosagem conhecida e porque as pessoas são diferentes entre si. Então, existem pessoas com condições específicas que devem evitar alguns medicamentos, né? Ou até mesmo a interação entre um medicamento que ela já toma e um outro. Os especialistas ainda alertam que ao tomar um remédio sem orientação, os pacientes podem mascarar sintomas importantes e até atrasar o diagnóstico de doenças graves. A Organização Mundial da Saúde recomenda o uso racional de medicamentos, com orientação profissional, na dose certa e pelo tempo correto. 7h17, 7h17, 11 graus e a temperatura em Florianópolis. Começo de noite aqui na capital de todos os catarinenses, com tráfego intenso na ponte que dá acesso à área continental, ponte Colombo Salles, ponte Pedro Ivo Campos, mais à sua direita na tela, com tráfego tranquilo para quem entra na ilha de Santa Catarina. Olha só, em Rio do Sul, no Alto Vale, cerca de 200 peças de inverno foram entregues aos pacientes da Renal Vida pelo projeto Mãos que Aquecem. Esse projeto é uma ação da Fundação Cultural com apoio do comércio local. Toucas, cachecóis e manguitos feitos à mão. Cada ponto, um gesto de carinho. E quem recebe sente mais do que o calor da lã. Sente o cuidado de uma comunidade inteira que se uniu no projeto Mãos que Aquecem. Achei ótimo, muito lindo. Eu agradeço muito. A gente que vem assim fazer o tratamento, tudo, às vezes chega aqui, ganha o carinho das enfermeiras, do pessoal todo, e o pessoal que vem voluntário também ajudar. Às vezes até uma palavra só já aconchega a gente já sai melhor. A ação nasceu em 2023, dentro do curso de fios da Estação Cultural do bairro Bela Aliança, e foi retomada com força total em 2025. Com o apoio de comércios, parceiros e da comunidade, alunos e voluntários transformaram fios em amor. Quando iniciou a ideia, já foi bem bacana, porque a gente se sente útil, né, de estar ajudando e de ver muita gente sendo aquecida nesse frio, né, e com o coração quentinho agora. Foram entregues cerca de 200 peças. Esse é um gesto que tem um simbolismo muito grande de doação, de amor ao próximo, de querer fazer bem ao próximo. Acho que realmente tem um simbolismo muito legal.
Vem aí o Jornal da Band. Para você, um forte abraço. Obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.